Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 11, dos versículos 11 a 13. Assim está escrito: E qual o pai dentre vós, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre um pai chamado Deus. O texto que li, ele está referendando um assunto quando Jesus contou a parábola do amigo importuno, que o pai estava com seus filhos em casa, já com a porta fechada, já prontos para o repouso, e chega um amigo e bate-lhe a porta. Mas, como não tem resposta à primeira vista, ele continua batendo, por isso tornou-se um amigo importuno. E nós encontramos que aquele pai de família, então, levanta-se e vai atender aquela pessoa, não por ser seu amigo, mas por conta da importunação. Ou seja, a persistência com que ele continuou ali, precisando de uma ajuda e que precisava, naquele momento, daquela ajuda. Então, aquele pai, não pela amizade, mas pela importunação, porque se não o atendesse, ele ficaria ali provavelmente a noite toda, importunando, até que conseguisse, de alguma forma, alguma coisa. Mas o pai entendeu que deveria atender aquele amigo importuno e dar a ele o que fosse necessário para que ele fosse para a sua casa, suprisse a sua necessidade e aquele pai voltasse e com os filhos poderiam então ter uma noite de repouso. E Jesus então, ensinando sobre isto, ele falou que se nós também pedir, a promessa é que vamos receber. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E se batermos, a porta vai se abrir. Então essa foi a lição, em linhas gerais, de Jesus. E ele disse o seguinte: e qual é o pai dentre vós? Os seres humanos, qual pai humano que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará um peixe? Ou se lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, e lhe dará por ovo um escorpião? Qual o pai, em sã consciência, faria isto para o seu filho? Seu filho pediria uma coisa pela necessidade, pela fome, e o pai daria uma outra coisa totalmente diferente. Como que seja, por pão lhe daria pedra. Pedra não é para se comer. Pão, sim, é para se comer. E ele supre a necessidade de momento. O peixe é para se comer, sim. Mas a serpente? Não, a serpente ela é viçonha. Ela é peçonhenta, ela tem ali os perigos. Ou se o filho pedir um ovo, o pai vai dar um escorpião? Escorpião é um inseto perigoso também, e leva muitas pessoas à morte. Não, o pai não faria isso. O pai se desdobraria para entregar ao filho um pão, um peixe ou um ovo, que ele tivesse a necessidade. E utilizando estes parâmetros, então, Jesus
no versículo de número 13, ele diz o seguinte: pois, se vós, pais, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, os pais procuram sempre dar o melhor para os seus filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial. O quê? O Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então aqui Jesus enfatizou a figura de Deus como Pai. Foi Jesus quem trouxe este novo relacionamento para a humanidade, trazendo a conhecer ao Pai para este mundo. Em todas as oportunidades, Jesus dizia: o Pai sempre me ouve, eu tenho falado com o Pai, eu só faço o que o Pai ordena que eu faça. Enfim, Jesus fixou na mente das pessoas a imagem de Deus como um Pai. Então, um Pai chamado Deus, a propósito de ser o Dia dos Pais. Vamos falar sobre esta figura de Deus como Pai. O Pai, nós entendemos que ele é para ser o provedor, o amigo e aquele que faz a integração dos filhos. O pai, ele tem um elo muito importante. A força do pai na família e principalmente nos filhos, ela é de algo excelente, porque marca, direciona, enfim, a figura do pai, ela é louvável, apesar de que muitos não têm entrado pelo caminho do que significa ser um pai e qual é a relação de um pai para com o seu filho e, portanto, os deixam ao léu, abandonados, sem o amparo, sem o cuidado, sem a provisão, sem o amor, sem o carinho, sem uma orientação. Mas quando Jesus apresentou aqui Deus como Pai, ele apresentou Deus como aquele que está sempre disposto. Por quê? Porque ele é o nosso Pai. Ele nos criou, ele nos gerou, ele nos permitiu vir à existência. E ele, como Pai que nos formou, ele é nosso Pai de criação. E ele é nosso Pai também por ter nos adotado através da reconciliação, do resgate que foi oferecido, ele comprou-nos para si. Então ele é agora nosso Pai duas vezes. Ele é Pai de criação e ele é Pai por redenção, porque ele pagou o preço para nos resgatar de um caminho que nós estávamos andando, totalmente contrário à sua vontade, vendidos e enganados ao pecado, e, portanto, Deus, ao enviar Jesus, o seu Filho, que entregou a sua vida como preço de sacrifício, e então, desta forma, Deus pôde nos resgatar e levar-nos de volta para si. Hoje estamos ligados a Ele pela fé, pela comunhão, desfrutando da graça, da misericórdia, do amor, da direção, da proteção e da provisão necessária para a nossa vida, porque este é o Deus que nós servimos. Um Deus que também ele é Pai. E como Pai é um Deus que se faz presente, é um Deus que se importa, é um Deus que se mostra, é um Deus que se dá a conhecer. E foi Jesus quem trouxe isso. Quando na oração, Jesus ensinou a oração, ele disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então ele não é Pai só meu, ele é Pai meu sim, mas não é só meu. Ele é Pai meu, ele é Pai seu, ele é Pai do outro. Então ele é o Pai nosso. E porque ele habita no céu, ele é o Pai celestial. Por isso Jesus disse: quanto mais dará o Pai celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Deus, como Pai, nunca vai nos oferecer algo que não nos seja necessário para a nossa vida, que nos vá fazer bem. Ele nunca vai colocar diante de nós
algo ruim para nos causar males. Não. Deus, como Pai, ele demonstra o seu cuidado. Ele se apresenta. A figura do Pai transmite segurança, equilíbrio, direção, confiabilidade. É isto que o Pai precisa ser. Porque Deus, como Pai, ele tem todas estas características. Ele é leal, ele é compassivo, ele tem a empatia conosco, ele se faz presente, ele se faz ouvido para ouvir o nosso clamor. Ele está com os olhos atentos para ver e observar as nossas necessidades. E ele vem sempre em nosso socorro como um pai. Ele se compadece daqueles que o temem. Então, quando nós observamos esta figura de Deus como Pai, e quando chamamos Deus de Pai, os filhos logo fazem a associação de que, como nós somos pais, Deus é como nós. Só que no ser humano, muitas das vezes, os pais deixam a desejar porque não seguem determinados princípios da figura paterna. A figura paterna, ela foi estabelecida por Deus. Deus delegou ao pai, no trato com os filhos, o cuidado na área física, na área intelectual, na área espiritual, na área profissional, na área social, na área familiar. Em todas as áreas, o pai precisa estar presente na vida do seu filho para então conduzi-lo da melhor forma possível, para que este filho esteja bem relacionado com quem deve ser, para que ele possa ter um crescimento sadio, fortalecido, em bases seguras, firmes e não comprometidas, mas que ele se mantenha ali para o bem da sua própria vida. Então, em 3 pontos, nós vamos observar um pai chamado Deus e fazer o comparativo da nossa vida com aquilo que Deus faz e observar se em algum ponto nós estamos falhando, que nós precisamos olhar para o nosso modelo, que é o nosso Pai Celestial. Ele sim é o nosso referencial indiscutível, um exemplo claro, seguro, da maneira como ele cuida de nós, que nós possamos cuidar dos nossos filhos e demonstrar a eles que há acima de nós um Pai Celestial que também cuida deles e há de prover-lhes o que de houver necessidade. Então, em primeiro lugar, a primeira característica de um pai chamado Deus é que ele é perfeito na criação dos filhos. Este pai demonstra diante de nós toda a sua perfeição e com especialidade na criação dos filhos, no cuidado que ele empenha, na maneira como ele se entrega, na maneira como ele faz com que estes filhos entendam que ali está alguém de quem eles foram gerados e, portanto, tem ligação afetiva e emocional com este pai, ligação através da sua formação, e este elo, então, deve manter-se unido, e este pai deve ter este contato. Não deve haver nenhuma barreira entre pai e filhos, porque os pais precisam orientar os filhos precisam honrar os pais, obedecer-lhes, porque eles estão sendo instruídos para serem bem encaminhados na vida e, sobretudo, olharem para Deus como Pai Celestial.
Então, o pai da terra, o pai humano, o pai físico, deve viver de tal forma que o filho, ao olhar para este pai, ele tenha a melhor ideia de Deus como pai. Porque se o pai humano não for um bom pai, for um pai ruim, cruel, desumano, insensível, duro, irresponsável, é esta a figura que o filho vai fazer de Deus. Quando ele olhar para Deus, ele vai dizer, mas Deus é pai? Será que Deus é pai igual o meu pai? Então isto vai gerar o quê? Um bloqueio, um impedimento desta criança, seja ele homem ou mulher, para com Deus. Sempre vai ter esta barreira, porque no momento em que ele vai se apresentar diante de Deus para ver Deus como pai, vem estampado na mente dele a imagem que foi gravada do seu pai terreno e, portanto, a associação vai ser de forma negativa. E a pessoa sempre vai oferecer para Deus uma resistência em submeter-se a ele. Mas quando eles tomam conhecimento à luz da palavra de Deus, que o Pai Celestial, ele não se baseou no modelo do pai terreno, mas ele é o primeiro pai, e os pais da terra é que devem basear a sua conduta, os seus princípios, no exemplo do Pai Celestial. Porque ele é primeiro, ele é antes de todas as coisas. E nós viemos depois e somos criaturas, somos formados pelas mãos de Deus, e ele nos deu identidade. Estampou em nós características dele como pai. Então nós precisamos viver esta identidade paterna e transmiti-la aos nossos filhos, para que eles então exemplifiquem através da nossa vida e o trato para com eles que Deus é um bom pai. Deus é um pai excelente. Deus é um pai maravilhoso. Deus é um pai que está sempre disponível para ouvir e atender aos seus filhos. Então, em primeiro lugar, Deus é um pai perfeito na criação dos filhos. Não há em Deus nenhuma imperfeição. Tudo que é perfeito, completo, pleno, vem de Deus para os seus filhos. E o que é que Deus provê para os seus filhos? Ele provê, em primeiro lugar, um alimento adequado. Os filhos precisam ser bem alimentados. E qual é o alimento que Deus, como Pai, oferece para nós, os seus filhos? Deus oferece este alimento adequado, que é a palavra de Deus. Esta palavra, ela é como um alimento puro, não falsificado, um alimento que vai trazer sustentação para a nossa vida, é a palavra de Deus. Quando Satanás tentou induzir Jesus a transformar pedras em pães, Jesus respondeu a ele dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Então, nós nos alimentamos das palavras de Deus. E elas promovem em nós toda a nutrição necessária, no sentido espiritual, nos conduz ao crescimento, à intimidade, ao relacionamento com Deus e ao conhecimento da sua pessoa. Então, através deste alimento adequado, Deus promove o nosso crescimento. E à medida em que vamos crescendo, a semelhança do Pai da Terra, que foi encarregado por Deus, está sobre os ombros dos pais terrenos, cuidarem da necessária
é instrução dos seus filhos, porque é dever dos pais, ao gerar filhos, oferecer a eles proteção, alimento, vestimenta, instrução e direção para a vida. Então, os pais têm este dever de conduzir os filhos ao longo da sua vida para que eles sejam bem fundamentados e venham servir e ser útil para Deus, para a família e para a sociedade. Mas é preciso que o pai incuta no coração dos filhos, introduza ali, através do seu exemplo e da sua palavra, dos seus conselhos, no coração daquele filho, com amor, não é por imposição, mas é com amor, para que aquilo brote no coração do filho e o filho venha estampar na sua vida o ensinamento que recebeu de seu pai. Porque é assim que Deus trata conosco. Ele nos dá o alimento espiritual e ele coloca diante de nós também a instrução, o ensino correto que vai favorecer o crescimento da nossa vida. E ele também nos dá a disciplina. E a disciplina requerida para a nossa vida, nós conseguimos chegarmos à presença de Deus através da disciplina da oração. É o cuidado em estar constantemente em comunhão com Deus, falando com Ele, conversando, perguntando, pedindo a direção. Então é assim, como o filho chega ao pai, quando precisa ou tem necessidade de alguma coisa, ele vai ao seu pai e coloca a sua necessidade. E este pai, então, ele vai instruir, ele vai orientar, ele vai mostrar o caminho. Se possível, ele vai junto, até que o filho, então, tenha conhecimento, se estabeleça naquele propósito. Então, estes são os cuidados básicos. A criança precisa de proteção, segurança, instrução. E daí, então, vão surgindo outros princípios que vão, pelo hábito, pela prática da vida, vão se integrando na vida da pessoa. Isto tudo como uma imagem de um pai chamado Deus. Deus, como nosso pai, não deixa nada a desejar. Em tudo ele está presente para nos conduzir da melhor maneira possível. Quando nós entendermos isso e nos deixarmos guiar por este Pai Celestial, o nosso caminho será firme, será brilhante, será um caminho de luz. Então, em primeiro lugar, Deus é um Pai perfeito na criação dos seus filhos. Em segundo lugar, Ele é um Pai amoroso e cuidadoso. Não é um Pai que nos trata a trancos e barrancos. Não é um pai que trata o filho com ódio, com vingança, com maldade, com dureza, com frieza, insensível. Não. Deus é um pai que se relaciona conosco através do amor. E o pai terreno também tem este dever de, ao relacionar-se com os seus filhos, relacionar-se através do amor, de pai para filho, no sentido de buscar o bem deste filho, de estruturá-lo melhor para ele enfrentar os desafios que virão ao longo da sua vida. E também o cuidado necessário que este filho vai precisar, porque todo filho depende do cuidado do pai. Ele não pode ser deixado ao léu sozinho. Um filho sem referência da figura paterna é um filho que tem dificuldades ao longo da vida. Mas o filho que tem um pai que pode se escudar nele e olhar o seu pai como sendo o seu exemplo, o seu herói, o seu modelo, este filho vai crescer bem instruído e bem equilibrado, e ele vai também transmitir isto aos seus filhos futuramente.
Mas este pai que é amoroso e cuidadoso, ele age para com seus filhos protegendo. Deus é o nosso protetor. Deus é aquele que nos livra de todo e qualquer mal que possamos estar sendo ameaçados. Deus, como Pai, oferece a proteção e o livramento. O pai terreno, diante do seu filho, também ele demonstra esta característica do cuidado amoroso, quando observa que seu filho está em algum perigo, em alguma situação de vulnerabilidade, este pai, ele vem para proteger, ele vem para livrar. E ele aproxima-se, abraça o filho, traz ao seu peito e mantém ali, seguro. E este abraço, este trazer o filho para perto de si, representa neste filho a proteção que o pai está lhe oferecendo. Deus também faz assim. Ele coloca os seus braços sobre a nossa vida e nós sentimos a sua proteção, o seu cuidado em livrar-nos de todo e qualquer mal. Este é um pai amoroso e cuidadoso. Mas ele também nos preserva em todo o tempo. Porque se faltar-nos o cuidado de Deus no dia a dia, nós podemos, com o passar do tempo, ir perdendo o ânimo, a força, o direcionamento e deixando-se levar por situações adversas que vêm. Mas Deus não, ele preserva, ele nos mantém vivos em toda e qualquer situação. Então é um pai que faz com que nós nos mantenhamos animados e esperançosos, porque há um pai que está cuidando de nós. E ele cuida muito bem. E também, o que ele faz? Ele sustenta. O pai provê o suprimento necessário para o seu filho. Então, ser sustentado por um pai é uma alegria. Há de se despertar no nosso coração uma gratidão, principalmente ser sustentado pelo Pai Celestial. Ele diz que de nada tem falta aqueles que confiam nele e que o conhecem como Pai. Portanto, ele é o Pai nosso. Este Pai, chamado Deus, ele não deixa nenhuma brecha no cuidado para com os seus filhos. E em terceiro lugar, nós observamos um pai chamado Deus, ele se torna então um modelo, um exemplo, um referencial para todos. Ao olharmos para Deus e o enxergarmos como um pai, nós vamos entender que este pai é diferenciado, é totalmente diferente do pai terreno. Porque embora o pai terreno tenha as melhores intenções para com seus filhos, ele ainda assim está sujeito, em uma situação ou outra, falhar, descuidar-se e esquecer de algumas das suas obrigações para com seus filhos. Mas o Pai Celestial não esquecerá dos seus filhos. Ele sempre continuará cuidando. E como modelo, nós devemos imitar os bons exemplos. O próprio apóstolo Paulo diz ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, ser imitador do nosso Pai. Quando nós vemos uma criança imitando o pai, nós ficamos observando como é que a criança faz aquilo. Ninguém pediu para ela fazer aquilo. Mas se ela ver o pai, ela vai fazer do mesmo jeito, principalmente quando esta criança ainda é pequena. Uma certa ocasião, uma criança saiu com o pai e, como o pai tinha um problema na perna, ele mancava da perna, o filho, ao sair com o pai, também pegou esse mesmo
problema. Ou seja, ele achou que o correto era andar mancando. Então ele imitou igualzinho o pai. O pai saía mancando uma perna e o filho vem atrás e alguém que olha e diz, mas ele tem problema? Não, ele não tem. Mas ele está imitando o pai dele. Ele viu o pai dele andando assim, ele achou que tinha que andar igual o pai dele. E hoje já é um tanto mais difícil. Mas antigamente os filhos imitavam os pais à risca. No falar, maneira de agir, enfim, até inclusive na profissão que o pai tinha, os filhos queriam ser igual ao pai. E quando você crescer, você vai trabalhar em que? Eu vou trabalhar igual ao meu pai. Se o meu pai é bombeiro, eu vou ser bombeiro. Se o meu pai é eletricista, eu vou ser eletricista. Se o meu pai é administrativo, eu vou ser também. Enfim, o filho sempre espelhava no pai para ser igual ao pai. Por que isto? Porque ele tinha aquele pai como referencial, como exemplo para a vida dele. Então, tudo que ele vê o pai fazer, ele vai fazer também. Por isso, há uma responsabilidade muito grande com os pais. Se os pais falarem a verdade para seus filhos aprenderão a falar a verdade. Se os pais falarem mentira para os seus filhos aprenderão a falar a mentira. Então, aí está a grande responsabilidade de um pai diante de seus filhos. Ele deve demonstrar e viver de tal maneira que os seus filhos tenham nele a confiança, a credibilidade e a segurança de que o pai deles é sério, é fiel, é verdadeiro, é amoroso, é provedor e é cuidadoso. Os filhos precisam ver isto em nós como pais, porque Deus é este Pai. E nós cremos plenamente em Deus como nosso Pai. Quando uma certa ocasião alguém perguntou ao menino sobre andar de avião, se ele tinha medo. E porque um disse, tem medo, e você? Não, eu não tenho medo. Ah, mas por que você não tem medo? Eu não tenho medo porque o meu pai é o piloto. Como quem diz, eu conheço o meu pai. O meu pai é piloto. E se o meu pai é piloto, eu confio nele. Então, se eu vou com ele, porque o meu pai é meu exemplo. Então, são figuras que nós encontramos ao longo da história de filhos identificados como exemplo. O que ocorre muitas das vezes é que quando passa um determinado tempo, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, estão querendo dissociar a família, destruir a unidade familiar, e os filhos também estão rompendo o elo de ligação com os pais. Muitos deles querem viver independente de seus pais e, portanto, não se espelham nos seus pais e não os têm como exemplo para a sua vida. E deixam seus pais e vão seguir a sua vida totalmente diferente daquele ensino, daquele exemplo que o pai veio desde o seu nascimento, estampando diante deles, mas agora eles, influenciados por uma sociedade perversa e corrompida que não teme a Deus, eles estão vivendo suas vidas totalmente de maneira contrária a seguir o exemplo de seus pais. Mas nós devemos imitar os bons exemplos dos nossos pais. Devemos levar também, como pai, os nossos filhos para Deus, conduzi-los desde pequeno no referencial de que eles estejam unidos a Deus, conheçam a Deus, sirvam a Deus e tenham a Deus como Pai deles. E que nós somos um exemplo do que aprendemos de Deus para exercitar na vida dos nossos filhos. E o outro ponto é criar os filhos no temor ao Senhor.
A palavra de Deus nos afirma que quando os filhos são criados no temor e admoestação do Senhor, estes filhos vão ser filhos abençoados porque tiveram pais responsáveis que cuidaram deles, que os instruíram, que os levaram àquele ponto. Então, Deus é o nosso Pai celestial, que estende a bondade, a graça e a misericórdia para nós, os seus filhos. E nós, então, precisamos aprender de Deus a exercer diante da nossa família a paternidade que Deus exemplifica na sua palavra, que ela se torne real na nossa vida e que sejamos, como pais, bênçãos para os nossos filhos, na maneira, no trato, para conduzi-lo. E como está a propósito, que você tenha um Dia dos Pais feliz, abençoado, e que você possa, em verdade, ser um pai, e não somente uma figura, mas ser um pai real, um pai presente, um pai próximo do seu filho, da sua filha, e que a sua vida, o seu exemplo, possa motivar os seus filhos a serem fiéis e leais a Deus em todo o tempo. Isto é o que Deus, como Pai, espera de nós como pais, que nós também sejamos exemplos para os nossos filhos. E quando assim fizermos, nós vamos ter o cuidado de oferecer aos nossos filhos a proteção, a provisão, a instrução, o direcionamento necessário para a vida e, sobretudo, o amor de Deus que domina nosso coração e encaminhá-los para servir a Deus. Esta é a nossa responsabilidade como pai, para sermos diante de Deus aprovados por Ele em cuidar bem dos nossos filhos e que eles sejam bem encaminhados diante da presença do Senhor nosso Deus. Então aprendemos aí com Deus, um Pai chamado Deus, os exemplos que Deus traz para nós na Escritura e que nós precisamos imitá-los e transmiti-los aos nossos filhos e eles futuramente transmitirão aos seus filhos. E seguindo assim, nós estaremos cumprindo o mandamento bíblico. Não pode existir filhos sem pais. Os pais precisam ser responsáveis para com os seus filhos e não deixá-los viver ao abandono, perambulando pela sociedade. Mas que os pais tenham consciência, responsabilidade e amor no coração, e assim fazendo, serão felizes e abençoados. E aos filhos que honram seus pais, que Deus os abençoe. E aqueles que ainda não fazem, procurem honrar os seus pais e seguir o seu exemplo, que eles estão transmitindo para vocês aquilo que aprendem de Deus como Pai Celestial. Que Deus continue abençoando a cada pai por este mundo afora, que seja exemplo, referencial, modelo para os seus filhos, para a sua família, contando sempre com a bênção e a proteção de Deus, em nome de Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém.